Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início à segunda parte da reunião do Comitê de Medicamentos, da Conitec, de número 118. Nós faremos agora a apresentação do retorno de consulta pública. O primeiro tema, então, aqui é um conjunto, né, de antipertensivos, e o primeiro deles é a losartana associada à hidroclorotiazida para adultos com hipertensão arterial sistêmica e controle inadequado com monoterapia. Quem vai fazer essa apresentação é o grupo do AOC. E como são 4 demandas semelhantes, né, de hipertensão, eu vou pedir, então, para o AOC fazer uma contextualização dessa demanda, a gente relembrar no que foi discutido lá na primeira reunião. Depois eu vou pedir para eles fazerem as apresentações em sequência e aí a gente discute tudo junto, tá bom? Bom, então, como solicitado, vai ser apresentado em bloco e antes a gente vai fazer a contextualização. Os autores declaram não possível conflito de interesse com a matéria. Bom, durante o processo de atualização do PCDT, de elaboração do PCDT de hipertensão arterial sistêmica, foram priorizadas avaliações de 4 medicamentos, sendo eles 2 combinações fixas e 2 medicamentos não em combinação, benazepril e clortalidona. O motivo, a justificativa, ela é muito semelhante entre essas priorizações, de forma que justifica essa apresentação em bloco, e reside no fato de a Organização Mundial da Saúde e outras diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, recomendarem a simplificação dos regimes terapêuticos dos pacientes com hipertensão arterial, visando a otimização da adesão terapêutica. Portanto, a combinação fixa comparada à combinação que já está disponível no SUS, no entanto, não como fixa, mas a combinação livre, ou seja, os medicamentos combinados em 2 comprimidos ou cápsulas, ou múltiplas cápsulas ou comprimidos, isso não permitiria essa otimização da adesão e o cumprimento e a efetividade terapêutica. Assim, foram conduzidas a síntese de evidência, avaliação econômica e impacto orçamentário, e aqui a gente apresenta uma síntese dos achados pré-consulta pública. No caso da evidência clínica, foi identificado para o benazepril e amlodipino que ele pode ser mais eficaz que o amlodipino e nifedipino, 30 mg, mas a evidência é muito incerta. Ele pode ser similar a nifedipino, 60 mg, e ele não foi associado com maior risco de evento adverso. Hidroclorotiazida losartana pode ser mais eficaz que losartana ou hidroclorotiazida, mas a evidência também é muito incerta. E ele pode ser similar à losartana ou lodipina, mas a evidência é muito incerta. E pode ser menos eficaz que losartana nifedipino, mas a evidência é muito incerta. Reforçando que aqui, quando a gente faz a comparação com o que tem no SUS, hoje no SUS não existe nenhuma combinação fixa, então a losartana nifedipina que a gente coloca aqui seria a combinação livre. Benazepril foi identificado que ele pode ser similar a amlodipino, losartana ou hidroclorotiazida para eficácia e segurança. A evidência é muito incerta. E quanto à clortalidona, pode ser similar ao atenolol, hidroclorotiazida, difedipino, captopril associado, combinado com hidroclorotiazida, amlodipino e espironolactona para eficácia e segurança, mas a evidência é muito incerta. Com relação à avaliação econômica, desculpa, em relação à evidência clínica, todos esses resultados de eficácia são predominantemente em desfechos intermediários, ou seja, redução da pressão arterial sistólica e diastólica. Com relação à avaliação econômica, ainda que tenham sido considerados esses desfechos de pressão arterial sistólica, foram identificados resultados ou de dominância em relação ao que em relação à tecnologia em avaliação comparada ao que está no SUS, portanto, o que está em avaliação podia ter um custo menor e uma efetividade maior, ou uma situação de ser custo efetivo. Então, no caso de benazepril, amlodipino, custo efetivo para o limiar de R$40 mil por quadro, já que foi identificado um ICER de 5 a 13 mil reais, dependendo da análise, comparado ao amlodipino, e dominante ou de menor custo, a depender aqui da dose de nifedipino.
Em algumas situações não foi possível fazer uma análise de custo-efetividade, afinal a gente identificou na evidência clínica que não existia superioridade. Então, por isso que em algumas situações a gente só tem uma comparação de custo. Hidroclorotiazida, o cenário é um pouco parecido, ou é dominância, ou custo-efetividade, ou menor custo. Benazepril foi identificado maior custo, comparado às opções que foi identificado na literatura, e clortalidona, maior custo, comparado a atenolol, hidroclorotiazida, captopril, hidroclorotiazida, amlodipino, e menor custo, comparado a nifedipina e espironolactona. Análise de impacto orçamentário, eu não vou detalhar, mas foram feitos vários cenários, e essa foi uma das solicitações pré-consulta pública que o plenário solicitou, que a Conitec solicitou algumas modificações. Mas como a gente percebe, foram análises que mostraram, apesar da avaliação econômica ser muito favorável, né, no sentido de eficiência, como a gente fala de uma população elegível muito grande, ainda mais pensando em atenção primária, a gente fala de um impacto orçamentário elevado, aí da ordem de 100 milhões de reais, 4 bilhões de reais. Com relação à identificação de informação em outras agências, não foram identificadas na maioria dos casos, exceto na Escócia, que recomendou hidroclorotiazida combinado com losartana, combinação fixa, quando a PA não estava controlada adequadamente com a hidroclorotiazida ou losartana monoterapia. Eu vou passar a palavra para o Vinícius, que vai apresentar as análises adicionais que foram realizadas diante das solicitações do plenário, bem como as contribuições recebidas na consulta pública. Bom, diante disso que foi apresentado no ano passado, o plenário deliberou por unanimidade para as 4 tecnologias que a matéria fosse disponibilizada com recomendação preliminar desfavorável. Entre os argumentos, foi considerada a incerteza em relação ao impacto orçamentário e a ausência de evidências quanto a um aumento de adesão ao tratamento. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Vinícius e vou dar seguimento aqui na apresentação. Então, como foi comentado pela Rosa, algumas análises complementares foram realizadas, e entre estas, uma a respeito de uma busca a respeito de quais seriam as intervenções que iriam favorecer a um incremento de adesão ao tratamento. Então, para isso, foi realizada uma overview rápida, ou seja, uma revisão sistemática de revisões sistemáticas, para justamente identificar esses estudos que avaliaram a adesão ao tratamento com medicamentos antihipertensivos. Ou seja, aqui nós não restringimos apenas para os 4 medicamentos em avaliação, mas para qualquer antihipertensivo. E ao final dessa overview foram incluídos um total de 35 estudos. Entre esses estudos foram diversas revisões com ou sem meta-análises, e uma das intervenções mais avaliadas diz respeito ao uso de combinações fixas. E algumas dessas revisões que avaliaram adesão com essas combinações fixas identificaram uma possibilidade de incremento da adesão ao se utilizar essas combinações em comparação com as terapias livres e, por consequência, reduzir os níveis de pressão arterial. Aqui nesse slide nós temos alguns desses estudos que trouxeram meta-análises e que fizeram essa comparação da combinação fixa versus a terapia livre. E podemos observar nesses 3 gráficos que avaliaram a adesão, seja pelo desfecho, a taxa de possessão média ou taxa de cobertura média, que o uso de combinação fixa favoreceu ao incremento da adesão. Né? Então, houve um aumento da adesão ao se utilizar a combinação fixa. E outros estudos que avaliaram também, mas que não trouxeram meta-análises e que avaliaram essas combinações fixas e que foram avaliações qualitativas, também trouxeram resultados nessa mesma direção. Além disso, outras revisões, elas buscaram por avaliar outros fatores que também poderiam favorecer a adesão. A maioria dessas outras revisões, elas foram qualitativas e sugeriram que diferentes intervenções poderiam aprimorar a adesão.
como, por exemplo, a simplificação dos medicamentos, incluindo a dose, a educação e a comunicação ativa dos pacientes, o incentivo pelos profissionais, o uso de equipamentos e lembretes eletrônicos, bem como aplicativos de celular, embalagem, entre outros meios. Ou seja, diferentes estudos indicaram que a adesão ela está relacionada com causas multifatoriais. Uma dessas revisões que avaliaram múltiplas intervenções no mesmo estudo, na mesma revisão, a gente trouxe aqui, então, um gráfico que indica que quando a gente observa o intervalo de confiança ou a margem do efeito dessas diferentes intervenções, a gente observa uma sobreposição desses intervalos, indicando que diferentes intervenções podem contribuir para a adesão sem que haja um ranqueamento de qual que seria que mais interfere ou que menos interfere. O que o estudo concluiu foi que diferentes fatores estariam associados com esse incremento de adesão. Além disso, outros estudos focaram em avaliar especificamente o uso de aplicativos de celular, lembretes, na questão da adesão. E também, ainda que se tenha sido identificado uma heterogeneidade nos estudos, ainda assim observou-se que o uso desses meios pode também favorecer a adesão. Assim como alguns outros estudos que avaliaram intervenções educativas, como, por exemplo, a comunicação verbal entre o médico e o paciente, também identificou que seria possível o incremento da adesão. Bom, então, apenas para resumir a questão da overview, a gente conseguiu identificar que a adesão ela é uma situação multifatorial e não foi identificado qual que seria a intervenção ou quais seriam as intervenções que poderiam favorecer de forma maior em relação às outras essa questão da adesão. Entrando agora em detalhes a respeito da consulta pública, inicialmente vamos falar das terapias combinadas, para na sequência as terapias livres. Então, nessa primeira, que seria a do benazepril com alodipino, combinação fixa, na consulta pública foram recebidas 2 contribuições, sendo uma pelo formulário de contribuições técnico-científicas. Pode dar um clique, por favor, Rosa? Essa contribuição ela foi favorável à incorporação, sendo feita por uma profissional de saúde e sendo descrito por essa profissional que a combinação fixa ela tem sua relevância clínica pela eficácia e tolerabilidade adequada e que pode favorecer a adesão pela simplificação do esquema terapêutico. Além disso, houve uma outra contribuição que foi feita pelo formulário de experiência dos pacientes, cuja recomendação foi desfavorável à incorporação, não sendo descrito o motivo exato para tal, mas essa recomendação foi feita por uma paciente sem experiência com o medicamento. Bom, como comentado, além da questão da adesão, foram realizadas análises complementares em relação ao impacto orçamentário das 4 demandas. Então, para essa primeira demanda, a modificação realizada em relação à primeira versão do relatório se deu respeito a quais comparadores foram elencados, que nesse caso, a combinação fixa do benazepril e alodipino foi comparado especificamente em relação a amlodipino juntamente com captopril ou enalapril em terapias livres. Então, essa foi a comparação realizada. A população elegível foi feita através de demanda ferida, com base em dados obtidos a partir do Saber SUS. E foram feitos 2 cenários, sendo um considerando o market share conservador e um segundo cujo market share foi em um cenário um pouco mais agressivo. Nesse slide nós temos, então,
o valor anual dos tratamentos, então, no caso do Olanzapine com captopril, o valor da análise principal foi de R$ 57,00, do Olanzapine com enalapril de R$ 32,00, e do benazepril com olanzapine, aqui no caso da combinação fixa, foi de R$ 109,50. Esse foi o valor usado na análise principal. E com isso, nós temos na tabela superior o market share proposto conservador e na tabela inferior o market share proposto agressivo. E observamos, então, uma variação de impacto orçamentário anual de aproximadamente R$ 899.000 no primeiro ano de análise desse cenário conservador, até R$ 8 milhões, totalizando, em 5 anos acumulados, R$ 22 milhões. Já ao considerar o market share proposto agressivo, foi identificado um impacto no primeiro ano de R$ 1,7 milhões, no quinto ano de R$ 17 milhões, totalizando em 5 anos, um acumulado de R$ 44 milhões. Bom, em resumo, da consulta pública foram, então, identificadas 2 contribuições, sendo uma favorável e outra desfavorável, e na análise complementar realizada para o impacto orçamentário, identificou-se um incremento de custos que variou entre R$ 900 mil a R$ 17 milhões por ano, quando comparado benazepril e olanzapine em combinação fixa versus olanzapine mais o inibidor de ECA, que seria o captopril ou enalapril. Bom, já em relação à segunda demanda, que seria a combinação fixa de losartana com hidroclorotiazida. Nesta consulta pública foram recebidas 4 contribuições, sendo 2 pelos formulários de contribuições técnico-científicas. Uma feita por profissional da saúde e uma outra por paciente, e ambas foram favoráveis à incorporação, sendo mencionado a possibilidade de aumento da adesão devido à simplificação posológica e, por consequência, um incremento também de eficácia, foi citado. E, além disso, foram recebidas outras duas contribuições realizadas pelo formulário de contribuições de experiência de pacientes, familiares, amigos e cuidadores. Sendo uma feita por um paciente que teve contato já com o medicamento, e uma outra pessoa que tem interesse pelo tema, e ambas também foram favoráveis à incorporação, e também sendo citado a vantagem em relação à simplificação posológica e o direito do cidadão à saúde. Em relação à análise complementar do impacto orçamentário, aqui também foi feita uma adequação em relação ao comparador utilizado na análise. Nessa comparação, a tecnologia comparadora foi a losartana com hidroclorotiazida na terapia livre, ou seja, comparou-se a terapia combinação fixa versus terapia livre. Os dados em relação da população elegível também foram obtidos pelo SABES-SUS, e variou de 3,8 milhões a 4,7 milhões por ano, dependendo do ano em avaliação, e também foram estabelecidos 2 cenários, considerando um market share conservador e um segundo agressivo. Nesse slide, nós temos o custo do medicamento utilizado, aqui seria o custo anual. Vemos que no caso da combinação livre, o custo anual seria de R$ 27,85, enquanto da losartana com hidroclorotiazida em combinação fixa, o custo seria de R$ 29,20. Com base nisso, para o cenário conservador, que seria a tabela superior, teve-se um incremento no impacto orçamentário no primeiro ano de R$ 261 mil, chegando até no quinto ano o valor de 1,5 bilhões incrementais e um total em 5 anos de 4,5 bilhões. Já no cenário agressivo, teve-se no primeiro ano um incremento de R$ 500 mil, chegando a R$ 3 milhões no quinto ano e totalizando, acumulados em 5 anos, R$ 9 milhões. Em resumo dessa consulta pública, foram recebidas 4 contribuições,
todas favoráveis à incorporação dessa tecnologia, e sendo descrito a possibilidade do aumento da adesão pelos indivíduos que fizeram as contribuições. E, na análise de impacto orçamentário complementar, observou-se um incremento em caso de incorporação dessa tecnologia, que girou anualmente entre R$ 261 mil a R$ 3 milhões por ano. Bom, agora passando para as demandas que se referem às monoterapias. Primeiramente, benazepril e, na sequência, clortalidona. Para o benazepril, a consulta pública retornou 4 contribuições, sendo 2 realizadas pelos formulários de contribuições técnico-científicas. Uma dessas contribuições foi feita por um profissional de saúde e uma segunda por uma interessada no tema. A primeira foi desfavorável à incorporação, indicando uma similaridade entre o benazepril e outros antihipertensivos que já estariam disponíveis no SUS. Isso em relação em termos de eficácia. E ainda foi citado que, no caso, o benazepril poderia estar relacionado ao maior custo. E já a segunda contribuição foi favorável à incorporação sem maiores descrições. Além disso, foram feitas outras 2 contribuições pelo formulário de experiência, uma por profissional de saúde, que já teve contato, e uma outra por interessado no tema. E ambas foram favoráveis à incorporação, não sendo descritos maiores detalhes. Bom, além disso, aqui também foram feitas análises complementares para o impacto orçamentário. Aqui, no caso, a principal adequação se deu em relação também ao comparador. Nessa avaliação foi feita a comparação especificamente versus enalapril ou captopril, também em monoterapia. A população elegível também foi estabelecida com base em demanda ferida, com dados do DataSUS e SaberSUS, e girou em torno de 1 bilhão de pacientes por ano. E aqui também foram feitas dois cenários considerando market share. Nesse próximo slide, nós temos o custo, o valor anual das terapias. Para o captopril, girou em torno de R$ 41,00, enalapril, R$ 16,00 e benazepril, R$ 1.100 anual. Aqui a gente destaca que, no caso do benazepril, monoterapia, não foi identificado nenhum registro em sites de compras públicas, como o Banco de Preços de Saúde ou Comprasnet, sendo utilizado, nesse caso, pesquisa de mercado, e por isso esse maior valor. Nesse próximo slide, nós temos os resultados dessa análise. Na tabela superior, nós temos o cenário conservador, que indicou um incremento no primeiro ano de R$ 29 milhões, chegando no quinto ano em um total de R$ 127 milhões, e um acumulado em 5 anos de R$ 402 milhões. E já no cenário agressivo, observou-se no primeiro ano um incremento de R$ 58 milhões, no quinto ano de R$ 255 milhões, e o acumulado em 5 anos de R$ 805 milhões. Em resumo dessa consulta pública, foram então identificadas 4 contribuições, sendo uma delas desfavorável, e citado a questão da possibilidade de maior custo e perfil de eficácia similar a outros medicamentos já disponíveis no SUS. E a análise de impacto orçamentário complementar demonstrou uma possibilidade de incremento em caso de incorporação desse medicamento, quando comparado com enalapril e captopril, cujo impacto girou entre 29 a 255 milhões de reais por ano. Por fim, a última demanda se diz respeito à clortalidona, em monoterapia. Nessa consulta pública foram recebidas, então, 8 contribuições, sendo 4 pelo formulário de contribuições técnico-científicas. As 4 contribuições foram favoráveis à incorporação, sendo mencionado como vantagens a questão do esquema posológico, né, a vantagem de ser
o uso em dose diária única, vantagens em uso em pacientes com doença renal, especialmente em estágios avançados dessa doença, uma meia-vida superior à hidroclorotiazida e, além disso, um acesso a uma nova terapia para os pacientes. Além disso, foram recebidas outras 4 contribuições pelo formulário de experiência, e foi citado entre essas contribuições que a clotalidona pode melhorar o efeito da pressão arterial, até mesmo quando comparado com outros medicamentos. No caso, essa contribuição foi feita por profissionais interessados também no tema. Bom, aqui também foi realizada, então, uma adequação do impacto orçamentário, né, da avaliação do impacto orçamentário. A principal alteração se tem a respeito do comparador utilizado nessa avaliação, que, no caso, foi a hidroclorotiazida em monoterapia. A população elegível também se obteve a partir de dados do SABEI-SUS e variou de 3,7 a 4,7 milhões de pacientes por ano. E aqui também se fez 2 cenários considerando market share. Nesse próximo slide, nós temos, então, o custo anual das terapias. Para a hidroclorotiazida, o custo anual foi de R$ 19,00 e para a clotalidona foi de R$ 62,00. Em relação aos resultados, na tabela superior nós temos os resultados da avaliação que levou em conta o cenário conservador e o impacto variou de R$ 8 milhões no primeiro ano a R$ 47 milhões no quinto ano da análise e um total acumulado de R$ 135 milhões. Já na avaliação considerando o market share agressivo, esse resultado ele variou de R$ 16 milhões no primeiro ano, chegando a R$ 94 milhões no quinto ano e totalizando R$ 270 milhões acumulados em 5 anos. Em resumo dessa consulta pública, foram recebidas 8 contribuições, sendo todas favoráveis à incorporação da tecnologia, e na análise de impacto orçamentário complementar, observou-se uma possibilidade de incremento em caso de incorporação da clotalidona, quando comparado apenas à hidroclorotiazida, e cujo resultado variou de 8 a 94 bilhões de reais por ano. Bom, nós preparamos um slide com um resumo dos achados pré-consulta pública, ou seja, do relatório pré-consulta pública, a evidência sobre adesão que foi acrescentada por demanda do plenário, a avaliação econômica, que não teve modificação, a análise de impacto orçamentário pré-consulta pública e essa análise de impacto orçamentário pós-consulta pública frente às solicitações de mudança do plenário. Um destaque importante é que as análises de impacto orçamentário sofreram modificações principalmente por mudança dos comparadores. Na análise de impacto orçamentário pré-consulta pública tinham sido considerados comparadores da literatura, ao passo que, por demanda da Conitec, foram considerados muito mais comparadores ali com proximidade de classe. Então, pensando entre a Benazepril, vai migrar quem está utilizando Captopril, Enalapril, que migraria para Benazepril, para citar um exemplo. Teve mudança da população e, em alguns casos, teve mudança de preço. De forma que, resumindo, a questão da adesão foi demandado, como realmente não tinha sido identificado na evidência clínica literatura de adesão especificamente para esses medicamentos, nós trouxemos, então, essa literatura de adesão para medicamentos antihipertensivos, independentemente de serem esses que estão sendo avaliados. Como já se suspeitava, é uma literatura de muito baixa qualidade, mas que não mostra diferença entre combinação fixa e outras estratégias para otimizar a adesão terapêutica. E em relação ao impacto orçamentário, na maioria das análises, a gente observou uma redução, redução quando eu falo da análise pré-consulta pública e pós-consulta pública, exceto o cenário em que foi avaliado clortalidona, que aí sim teve um aumento por conta da mudança do comparador.
É importante destacar que todos os dados aqui de impacto orçamentário consideraram população por demanda ferida a partir de dados da Benafar, e não da Sabes, tá certo? A gente fica à disposição. Obrigada. Obrigada, Rosa. Já abro aqui o plenário para ver se alguém tem perguntas. Acho que ficou muito bom, Rosa, esse quadro comparativo, né? Até com antes e o pós-consulta pública, que são muitas informações aqui, né, no caso. Eu vi que o Luiz Corrêa levantou a mão. Vamos lá, Luiz Corrêa. Obrigado, Luciene. Também achei ótima a apresentação e como Vinícius apresentou as novas evidências referente à adesão, eu queria perguntar, Vinícius, eu vi aquela revisão sistemática sua em relação à combinação, o quanto isso melhora a adesão, aquele gráfico, aquele forest plot, isso aí. Então, esse 14,92 de diferença média é no percentual de adesão, é? Isso mesmo. A medida feita aqui é a diferença de média, né? E ele está comparando a terapia combinada, a combinação fixa, versus não a terapia livre. Ou seja, a combinação fixa, ela, nesse caso aí, incrementou em 14% a adesão ao tratamento. Então, digamos que era uma adesão que estava de 70%, aumentou para 84%, né? É importante, então, a gente considerar que, em se considerando que a melhora de adesão com essa medida é essa a melhora do ponto de vista de impacto, né? Com, inclusive, uma incerteza de 7 para 22, né? Um intervalo de confiança aí. E isso aí versus o custo, né, disso aí, porque a gente não pode se basear em custo-efetividade em termos de melhora clínica, né, de eventos clínicos, isso vocês colocaram que realmente a evidência é muito incerta, então seria que custo para 1% de melhora de adesão? Quanto é que a gente estaria pagando a cada 1% de melhora de adesão, entendeu? Ou seja, o que a gente está pagando é por adesão, que indiretamente vai causar, pode ser até benefício, né? Mas eu acho que o raciocínio é esse, é o custo que isso gera versus o 14% de melhora de adesão para que a gente possa raciocinar. Pergunto se mais alguém tem alguma questão para contribuir. Cláudio Osvan. Luciene, obrigado. Na verdade, é só para resgatar aqui, né, que de fato na discussão que foi feita, eu acho que a gente já, né, tinha discutido que de fato não há, né, como foi afirmado também, confirmado, que não há ganho de eficácia, enfim, né, o perfil de segurança e eficácia não há diferença se comparado à associação com as monodrogas, né? Então, e aí a discussão se dá, portanto, em torno da adesão, né? Da comodidade, né? Enfim, e da adesão. Mas é como o Luiz falou, né? O quanto nós se está disposto, né, a pagar por este aumento de cerca de 14% na adesão. Eu acho que é essa que é a questão. E a gente já esperava também que não surgiriam muitas evidências em relação à adesão, né? Primeiro, pela quantidade, né, de drogas que tem nessa categoria, né? E que foi o que aconteceu também, né? Sempre há muitos vieses, né, que não nos permite tirar a conclusão, pelo menos não com robustez em relação à adesão. É só isso. Assim. É bem verdade que poderia ter até
uma análise de custo-efetividade que se diz se houve melhora da adesão, houve melhora de pressão arterial de tantos, e aí houve né, uma probabilidade multiplicativa, assim, até chegar lá em algum benefício clínico, mas naturalmente esse cálculo teria muita incerteza, né? E o quanto isso se referiria realmente a custo-efetividade. Eu até perguntei se esses cálculos de custo-efetividade levaram em consideração as evidências clínicas, não foi? Ou foi esse tipo de projeção? Não, perfeito. Foi em relação aos dados clínicos mesmo. Foi as evidências clínicas, né? O que são muito incertas, né? Então, é claro que a gente quer melhor adesão para melhorar desfecho, mas aí tem um intervalo de confiança bastante amplo, de incerteza bastante amplo em relação ao quanto isso gera versus, no caso, 7 milhões, 8 milhões com hidroclorotiazida, 100 milhões com benazepril, né? Que é uma coisa que... E eu acho que tem também uma perspectiva aí de que, como o Vinícius colocou, são muitas medidas, a questão de adesão é uma questão multifatorial, né? E muitas outras coisas podem ser feitas também, né? Às vezes a educação, a explicação ao paciente, né? A grande questão da hipertensão é que às vezes não tem adesão porque o paciente não sente a hipertensão, né? O paciente, quando é um remédio para asma, a adesão é muito melhor porque ele sente a melhora da asma. E no caso da hipertensão, ela normalmente é uma coisa silenciosa, ele não tem aquele sintoma que está sendo controlado. Essa é a grande dificuldade de adesão de medicamentos desse tipo, estatina, hipertensão, né? Então, a gente, na verdade, não, estaria aí tentando uma maneira de melhorar que não é a verdadeira causa, que é o paciente sentir realmente a melhora. Uma das coisas que mostra a melhora de adesão também é a conversa, é o paciente realmente entender a importância daquilo, né? O quanto essa conversa está sendo feita também na ponta. Então, eu tenho a impressão que esse assunto de adesão é muito importante e ele deve ser discutido de uma maneira mais ampla, né? A não ser que isso aqui fosse uma coisa realmente mesmo custo, né? Aí talvez coubesse. Um destaque é que a gente está falando desculpa se eu estou passando na frente de alguém, mas eu vou ser breve, eu não consigo ver as mãos levantadas, mas, por exemplo, a hidroclorotiazida losartana, o impacto orçamentário, mesmo reduzindo a população por demanda ferida, ainda ficou em 4,5 milhões, e isso por conta de R$ 2 a mais. Então, aqui a gente está diante de um problema de uma população muito grande, né, na atenção básica, que tem hipertensão, que não tem a pressão arterial controlada, né? Literatura sugere que cerca de 70% das pessoas com hipertensão não têm a pressão arterial controlada e, portanto, seria uma potencial população-alvo dessa terapia mais simplificada. Então, pequenos aumentos de preço alguns não tão pequenos, como o benazepril, mas pequenos aumentos já justificam esse impacto orçamentário bastante alto, bastante elevado. Na fila, nós temos a Júlia primeiro. Obrigada pela apresentação, as informações adicionais. Muito interessante essa revisão da adesão, acho que acrescentou bastante. Eu queria fazer mais uma pergunta a respeito disso. Esses estudos que entraram nessa revisão sistemática, nessa meta-análise, eles foram realizados em que contexto? Foram países similares ao Brasil? Ou qual foi o contexto dessa? Porque eu acho que a adesão é algo tão... que é bastante dependente assim, do contexto, do nível educacional da população. Então, queria, se vocês puderem trazer algumas informações adicionais a respeito do estudo nesse sentido. Essas visões, elas, em geral, não se restringiram a país ou continente, mas como a gente sabe, como ocorre na maioria das pesquisas, elas ocorrem em países da Europa e América do Norte. Então, basicamente, seria isso. Ok, obrigada. Cláudia Osvan. Muito rapidamente, só para complementar também, eu acho que, ao mesmo tempo que as associações elas trazem, né, esse benefício em adesão, talvez, e aí pensando um pouco mais na política, né, como se
se costuma dizer, elas também acabam criando um nicho, né? Porque geralmente são doses fixas e que não dão a mesma flexibilidade para quem tem à disposição as monodrogas, né? Principalmente em se tratando de hipertensão arterial, onde, né, o Luiz pode falar melhor, onde há os regimes posológicos são bastante flexíveis, né? Depender do paciente, enfim. E no caso de associação em combinação em dose fixa, você tem uma ou duas concentrações, né? E fixas, e acaba perdendo também na oferta, né? Porque é mais fácil você ter à disposição diferentes fabricantes ou fornecedores de hidroclorotiazida ou amlodipina, ou qualquer que seja, né? A qualquer momento, e, portanto, uma possibilidade maior de negociação, enfim, do que ter, talvez, né, 2 ou 3 fornecedores de associações em doses fixas, né? Eu concordo, Cláudio Van. Como clínico, é sempre uma decisão individualizada se vai ser prescrito a associação ou não. Também acho que a gente, às vezes, lida melhor. Um dos problemas, tudo bem, um dos problemas realmente tratamento, subtratamento de hipertensão, mas existe o problema também de supertratamento de hipertensão em idoso, né? E às vezes essas coisas fixas causam isso, então a gente tem que tatear melhor, né? Então, nem sempre é melhor, não. E como eu acho que o problema da hipertensão é o paciente lembrar de usar algo que ele não sente o benefício no futuro, ele não sente a melhora clínica, então ele precisa lembrar de usar, e aí ele não se lembra, não é o fato de ser 2 remédios, 2 comprimidos ou um, que vai fazer com que ele se lembre. Porque na hora que ele abrir lá o negócio para pegar, ele pega 2 em vez de um, né? É claro que facilita, né? Mas você não está pegando realmente no maior problema, e tem exatamente isso aí que você falou, então deixa a gente na dúvida mesmo. Obrigada, Júlio. Bom, essa questão da adesão, para mim, está aí resolvida, demonstrada. A gente vê que, apesar dessas coisas simples, a gente tem essa suposição, né, de que pegar 1 ou 2 comprimidos, como o Luiz falou aí, é a mesma coisa, mas o que a gente vê que na prática não é. Os estudos de aderência mostram que a aderência é maior quando é usado em associação. E aí, nas formas de utilização, a dose fixa é uma alternativa. As outras medicações estão disponíveis no SUS também, a losartan, hidroclorotiazida, então é possível fazer o ajuste. Não vai mudar a estrutura de disponibilidade das medicações que já estão disponíveis, separadas. É apenas uma facilidade, uma comodidade que se traduz em maior adesão. E em hipertensão arterial, a gente sabe que maior adesão é melhor controle da pressão, melhor redução de desfechos. Então, isso às vezes não consegue ser documentado na revisão bibliográfica, mas eu acho que isso é tudo intuitivo, é tudo demonstrado, porque hipertensão é um pouquinho diferente de outras doenças em que o melhor controle da pressão está associado diretamente ao mecanismo de ação e redução de desfecho. Então, eu acho que a adesão tem relação, e quando a gente vê esses custos aí, que foram citados aí, o aumento de impacto orçamentário de 8 milhões de reais, mas é para milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas. O tamanho do efeito também seria muito grande. Então, uma intervenção que seria custo-efetiva, que seria até dominante em algumas avaliações, aí eu não sei por que não incorporar, aí no caso, a hidroclorotiazida com losartan nesse contexto aí de ser, inclusive, dominante. Então, acho que é uma comodidade com uma grande perspectiva aí de ter benefício clínico com custo muito baixo, se não com economia, até como foi descrito aí. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Carlos Rezende, ANS, não tenho conflito de interesse com a matéria. Primeiro, eu queria dar os parabéns, né, para a equipe aí que fez a elaboração, porque
É um trabalho hercúleo, né? E quando a gente olha uma tabela 5x5 dessa, existe um trabalho muito grande para poder consolidar essas informações. E eu acho que a gente vive, né, a face de duas moedas, né? As duas faces aí. Se por um lado esses 14% têm um impacto, né, desfavorável, mesmo em se tratando de pequenas quantias financeiras, por outro lado, ele está relacionado justamente com a relevância epidemiológica que tem a condição clínica, né? Há, muito provavelmente, uma população ainda por ser diagnosticada, e uma preocupação que fica é se, uma vez incorporada a medicação combinada, eu não pulo etapa, ao invés de tentar um tratamento inicial com a monodroga, né? E reforço aí as questões apresentadas pelo Cláudio Osvan, que eu acho que são questões muito importantes. E, por fim, o que eu acho é uma certa coerência, apesar da condição ser bem diferente das anteriores, mas a gente teve um pouco essa discussão relacionada à adesão quando a gente viu a mensalazina lá na retocolite, né? E também quando discutimos a obesidade com a liraglutida. Então, eu não sei se já poderia haver uma manifestação, mas a manifestação da ANS é numa recomendação final desfavorável. A gente vai pontuar, a gente vai fazer de um por um, tá, Carlos? Eu não sei se seria desfavorável. Ok, sem problema. Tudo Eu bem. vou passar um por um, que eu acho que fica melhor para a gente... É porque são vários retornos, né? Me desculpa. Isso. Eu vou passar agora a palavra para o Elton. Elton Conazem, sem conflito de interesse com a matéria. Pronto, agora foi direitinho. Acho que é só para complementar e relembrar um pouco do histórico quando a gente fala da Rename. Tem uma perspectiva de gestão e gerenciamento também implicada, fora a questão da comparação direta em relação à eficácia, efetividade e segurança. A própria OMS, quando trouxe essas estratégias das listas de medicamentos essenciais, sempre apontou, né, que se evitasse as doses fixas combinadas. Isso, a antiga Comare, antes da tinha CETEC, tinha Comare, comissão, né, de atualização da Rename, sempre colocava isso como um critério muito forte, por tudo que já foi falado, né, mas também por uma questão, quando a gente fala de estratégia de saúde pública, tem uma questão de gestão gerencial que é importante, por um exemplo, na compra e na logística, né? A dose fixa combinada não vai substituir as monodoses. Isso é uma carga a mais, fora o custo que está a mais. Então, isso para a estratégia de saúde pública não vai substituir. E na mão do manejo da decisão clínica, para fechar uma prescrição, um projeto terapêutico, o prescritor ele tem a possibilidade de escolher por um ou outro, né? Fora tudo que já foi colocado, que não é o produto, a dose fixa combinada que de fato, apesar de deu 14% ali, mas que se a gente for trabalhar, já tem histórico, tem evidência, por exemplo, o que diminuiu de internação com a implantação da estratégia de saúde da família, o que vai determinar a adesão é cuidado. Acho que tem vários estudos que colocam isso, né? E a gente talvez tenha que abordar um pouco mais nessa perspectiva, né? De trabalhar mais o campo de prática, de trabalhar mais o acompanhamento farmacoterapêutico. A gente tem trabalhado, né, várias iniciativas relacionadas ao cuidado farmacêutico que, de repente, né, ter um acompanhamento da farmacoterapia mais efetivo, de fato, vai melhorar a adesão, e não na perspectiva só olhando a característica do produto. Às vezes isso acontece, uma questão de comodidade, né? A gente viu isso no debate das insulinas, da que a caneta, o dispositivo aplicador, de fato agrega, né? Mas são casos muito esporádicos. Se a gente olhar a Rename, tem poucas doses fixas combinadas. Tem uma ou outra, tem lá na malária, tem o sacubitril valsartana, por exemplo, que a gente discutiu recentemente, assim, digo assim, nos últimos anos, mas são poucos as especialidades farmacêuticas que, de fato, trazem na dose fixa combinada per si essa agregação
que vai não só da adesão, mas de fato dar uma diferença de eficácia ou efetividade. Nesse caso, não. E talvez esses custos e talvez essa outra perspectiva mais de gerencial para a gestão não está sendo considerada também, que isso vai exigir, olha, maior capacidade de armazenagem, porque você vai ser mais produto, né? Mais quantidade de caixas, mais quantidade de volume, mais carga na compra. Isso não está colocado. Quando a gente fala em compra pública, tem esses pontos. Então, não quero homologar, mas são outros elementos adicionais e que eu acho que o relatório, por exemplo, pode discutir nessa perspectiva de discutir adesão, né, a tratamentos nessa perspectiva não só relacionada ao produto, mas do que ao cuidado em si isso pode agregar, seja com a equipe com a estratégia da família, seja dentro das equipes, cuidado farmacêutico, etc., que isso pode ser aportado no relatório. Eu acho que isso agregaria para a gente não confundir, tá? E aí eu já tenho posição aqui mais ou menos formada, mas no momento que você comandar a nossa líder, a gente fala aqui. Bom, Luiz Correia, por favor. Eu pedi para falar de novo, foi para concordar com o Júlio Braga também, embora tenha sido um contraponto que ele fez, mas foi um bom contraponto. Na verdade, melhora a adesão, e a gente viu aqui que melhora. Não analisamos tanto o nível de evidência, risco de viés daqueles artigos, mas vamos considerar que melhora. E a melhora de adesão melhora a hipertensão, a melhora de hipertensão está bem comprovado que melhora AVC, insuficiência renal e muitas outras coisas. E Júlio tem razão, realmente a gente falou impacto orçamentário, mas é custo-efetividade, né? Se você gastou com muita gente, mas beneficiou muita gente, então a dúvida é custo-efetividade mesmo. A minha questão, a minha dúvida é tamanho de efeito, né? Esse tamanho de efeito que está ali estimado em 14%, se projetado para o quanto isso vai melhorar de pressão arterial, e se projetado isso, o quanto vai melhorar de desfechos, e aí isso ser projetado em custo-efetividade. Dentro de um contexto que a gente sabe que o problema de adesão é multifatorial, né? E não é o principal fator ter 2 comprimidos em 1, no caso da hipertensão. Então, dentro desse contexto de olhar o sistema como um todo, se a gente não está pontuando muito numa coisa, tá tudo que bem aqui. é difícil, mas tem um tamanho de... Minha dúvida realmente é em relação ao tamanho de efeito num desfecho mais distal, porque que a gente sabe é o proximal aqui, melhorou a adesão, mas melhorou a adesão, depois melhora a pressão e depois melhora desfecho clínico. Então, o quanto isso vai ser realmente alguma coisa que justifique custo-efetividade dentro de outras questões. Então, eu concordo com o racional de Júlio, é muito bem colocado. Meu racional é mais no tamanho de efeito, e se isso vai fazer grande diferença para esse investimento, ou se a gente do Conitec não deveria passar uma mensagem de que o problema tem que ser visto mais do ponto de vista do sistema e não de como um comprimido se apresenta, a combinação ou não, o problema da hipertensão. Júlio, por favor. Na verdade, essas questões aí de Luiz, eu acho que eu não teria nem como fazer essa análise, né, de custo-efetividade. E aí o aspecto técnico, eu acho que aí prepondera. Eu acho que na avaliação aí, eu li aí o relatório, estou vendo aí o resumo, que foi considerada uma tecnologia dominante, a losartan com hidroclorotiazida versus losartan. O custo o aumento do custo da substância, de colocar junto, é irrelevante. Em outros países é também colocado, vi aí em outros locais, em outros países onde foi incorporado também, não lembro exatamente qual, mas uma outra agência também considerou irrelevante, não houve aumento de custo com essa incorporação. Então, acho que a questão da comodidade, essa questão desse dogma de que não pode se associar, eu acho que a gente tem de analisar caso a caso. Isso é um padrão geral, né, de evitar associação para ter mais poder de manipular as doses, né, das medicações de forma individualizada, por facilitar o estoque, mas a gente tem de pensar nisso aqui também. Se tem eficácia, o estoque varia, acrescenta mais uma substância no estoque, a dificuldade de manipular nessa situação dessas substâncias aqui não é substâncias que estão diferentes,
das que já estão disponíveis no SUS, então não teria mais dificuldade de manipular, não é, ajustar as drogas, então eu não vejo por que não incorporar, aí no caso, a associação losartan com hidroclorotiazida. É isso aí, obrigado. Mas eu não sei se ficou respondida aquela pergunta do Weber, né? Assim, a gente pula uma etapa quando faz essa associação? Por exemplo, a losartana só... Não, mas embora em cardiologia já tenha se defendido muito isso, né, de começar com associação de medicamentos desde o início, com doses menores, isso não é uma prática habitual e habitualmente não é um problema, embora o Luiz tenha chamado a atenção bem aí de que overtreatment, né, em idosos é um problema ocasional, mas não é o grande problema da maioria da população. A maioria da população não há problema no controle mais rigoroso da pressão arterial. A dúvida é se há benefício ou não, mas mal, aparentemente, não há. Então, essa questão de pular etapas, eu acho que não seria também natural, não. Os médicos não têm por que pular etapa, né, para uma doença crônica. Eu acho que, habitualmente, é tentar uma isoladamente e associar já na combinação é uma facilidade, né? A losartan 100 miligramas, 2 comprimidos, mais um outro diurético, são 3 de hidroclorotiazida. Eu acho que é mais fácil usar uma vez ao dia com essa análise de custo aí que foi demonstrada, com a possibilidade de benefício, não vejo porquê, e são substâncias, como eu falei, que existem, losartan de 50, hidroclorotiazida de 25 no SUS, a possibilidade de manusear de forma individualizada. Obrigado. Obrigada. Acho que eu já vou passar já para nossas palavras de deliberação, vou passando aqui pela ordem que está o quadro, tá? Primeira associação é o benazepril mais amlodipino. Então, no retorno de consulta pública, né, nós tivemos aqui, então, acho que todas elas, né, cerca de 4 contribuições, 2, eu não lembro agora quantas cada uma, mas, assim, em todas elas tivemos menos de 10 contribuições, né? Uma doença prevalente à população brasileira. Né? Então, é um ponto que a gente sempre, né, verifica aqui, né, nossas contribuições públicas em relação às doenças raras versus doenças prevalentes. Né? Bom, mas nesse ponto, assim, as contribuições públicas, elas não trouxeram muitos fatos, né, não trouxeram fatos novos, né, mas uma questão de opinião ali, né, em termos da incorporação. E o grupo aí, o NATS, ele trouxe, na verdade, um cálculo novo do impacto orçamentário. Né? E a primeira associação aqui é o benazepril e amlodipino, com o novo cálculo do impacto orçamentário, teria um impacto orçamentário de corporação de 22 milhões no acumulado aí de 5 anos. E a deliberação inicial ela foi desfavorável, e aí eu pergunto se alguém teria uma posição diferente da recomendação preliminar, se a gente poderia encaminhar para uma deliberação final desfavorável. Júlio já estava com a mão levantada antes. Passa aí, Júlio. Não, acompanho. Alguém tem conflito de interesse com a matéria? Elu, eu não tenho, eu só queria acrescentar uma coisa exatamente a esse destaque. Não tem apelo. A gente não percebe, no âmbito da atenção básica, apelo por essa troca pelas doses fixas combinadas. Tá? Acho que a gente, se de fato trouxesse um efeito, o Luiz falou muito bem isso, né? Uma magnitude do efeito, algo que mudasse de fato, né, o rumo do curso natural, mas não, acho que depositar que só a dose física vai mudar o rumo do controle da hipertensão, do nosso ponto de vista, não. Então, a gente também acompanha desfavorável nesse sentido. Ok, obrigado. Luciane, posso só complementar aqui? Eu acho que tudo que tem benazepril, as duas que tem benazepril, fica muito fácil a decisão, porque ele é um inibidor da enzima conversora da angiotensina, e a gente tem outros 2 muito bons e muito bem estudados, como, por exemplo, o enalapril a R$19 versus benazepril a R$1.500. É a mesma coisa, ela pode ter assim uma meia-vida mais prolongada, etc., mas
realmente tudo, acho que tem benazepril aí, seja associado, seja não, fica difícil de justificar. Eu acho que a hidroclorotiazida e losartana já ganha, assim, essa controvérsia um pouco maior da associação ou não. Mas o que tem benazepril, eu acho que porque tem 2 outros bons inibidores da enzima conversora, que são, inclusive, os mais testados e com resultados muito bons, né? Concordo. Ok, então a gente já poderia já encaminhar nas duas, né? A Luciene. associação benazepril-olanzapina e a benazepril-onodroga como recomendação desfavorável. Uhum. Eu gostaria de fazer um comentário. Carlos Rezende, ANS. Só para que fique bem claro, né, porque depois a gravação é disponibilizada, é que o plenário é extremamente favorável à adesão ao tratamento, né? O que a gente está trazendo para nossa discussão e para nossa decisão são todos esses fatores que a gente acabou de discutir, né? Mas a gente não está menosprezando o valor da adesão. Acho que isso é importante destacar. Obrigada, Carlos, pelo registro. Luciene, Sim. aproveitando para deixar as coisas claras aí também, aproveitando para dizer que a questão da comodidade posológica não é o único motivo associado não é a única causa de maior adesão terapêutica, mas não há dúvida de que está associada a maior adesão terapêutica. Isso a gente não pode, por mais argumentos que tem, a gente não pode esconder isso. E temos uma associação comodidade posológica, maior adesão terapêutica, isso é lógico. Claro que não é individualmente o único responsável. A gente tem de analisar a questão de custo, efetividade, quanto vamos pagar por isso, por ter essa comodidade. Mas há claramente a associação entre comodidade e adesão terapêutica. Então, essa questão que a gente está discutindo aqui também, para não passar essa mensagem errada, né, que vamos facilitar o paciente a tomar o remédio, isso não vai ter efeito. Claro que tem. Isso eu acho que não há dúvida. Obrigado. Eu vou pedir para o grupo aí plotar o registro de deliberação do primeiro, benazepril mais amlodipino. Então, Unitec, então, temos o registro de deliberação número 819, colocando, então, que a combinação fixa de benazepril associada a amlodipino para adultos com hipertensão arterial sistêmica com controle inadequado da pressão arterial. Os membros presentes deliberaram por unanimidade e recomendaram a não incorporação da combinação no SUS. Passa, por favor, aqui para baixo os presentes nessa votação. Então, por unanimidade, estiveram presentes na votação representantes da SECTIS, SAIS, SVS, CEGETS, Conselho Nacional de Saúde, ANS, Anvisa, CONAS, CONASEMS, CFM, estou aqui, e AMB e NATS. A AMB ela está presente na votação? Eles nunca... Não sei se... AMB, Dr. José Eduardo Dolce, está presente? Eu acho que é melhor tirar do registro deliberativo. Ok, obrigada. E pode projetar também o registro do benazepril. Isso. Então, os membros presentes deliberaram por unanimidade e recomendaram a não incorporação de benazepril para adultos com hipertensão arterial sistêmica, controle inadequado com monoterapia no SUS. Estiveram presentes no processo de deliberação os mesmos representantes. Pode retirar a IMB. Ele está presente, mas ele não fez nenhuma manifestação, então eu não sei se ele só está online ali, né? Os demais a gente deixou ele de fora do registro de deliberação. Bom, agora vamos então para a hidroclorotiazida mais losartana, onde já foram colocadas aqui essas questões relacionadas à comodidade posológica versus a melhor adesão ao tratamento. E alguém já gostaria de endereçar?
fato de ser custo-efetiva, de ser uma tecnologia dominante, né, que dá mais conforto ao usuário e mais opções ao médico, eu voto favorável à incorporação. Obrigado. Obrigada, Júlio. Eu acompanho o Dr. Júlio e voto também favorável à incorporação. Cláudio Osvan, Lisa, sem conflito de interesse, também acompanho o Dr. Júlio. Heber, Conas, sem nenhum conflito de interesses. Assim, eu acho que esses 70% de pacientes que não têm controle da hipertensão, conforme a Rosa colocou, continuarão sem controle, mesmo colocando essa associação. Então, tendo custo, né, estou dizendo que não melhora a adesão, mas tendo custo e não vendo perspectiva de melhora, né, de um controle populacional em relação só a uma associação, o CONAS não vê assim, nenhuma justificativa, né? A gente já tem essas drogas aí no SUS, não vê justificativa em associação. Então, a gente é contrário à incorporação. Conselho Nacional de Saúde, sem conflito de interesse, nós somos favoráveis, mesmo porque na hora que entrar isso no componente básico, o preço vai cair tanto, porque vai ter tanta concorrência. Estava dando uma olhada aqui, tem mais de 20 apresentações dessa associação fixa. Tá? Então, esse negócio vai ficar muito mais barato do que está aqui, mas muito mais barato. Né? Fora que os dois estão na farmácia popular. Então, muito vai sair da farmácia popular para entrar. Né? Eu nem sei se não valeria a pena depois de estudar de colocá-los na farmácia popular. Essa associação fixa. O custo vai cair bastante. Bom, pelo Conasems, a gente sempre faz esse debate. Eu acho que tem coisas que não é aportar um valor, eu concordo com o Web no mesmo raciocínio, não é a dose fixa que vai, de fato, controlar esses pacientes. Acho que ainda mais botar mais dinheiro nisso, onde falta, de fato, dinheiro para a gente agregar em outras estratégias não farmacológicas. Eu acho que isso que está faltando. E a gente não tem debatido aqui, parece que a gente está dando muito valor à tecnologia. A gente tem hidroclorotiazida e tem a losartana na rede, tem no sistema, não é que isso por si só vai dificultar a adesão. Eu acho que falta outros investimentos e outras ações. Eu acho que isso poderia ser mais explorado. A gente faz só pura, né, não é um salto de qualidade e de efetividade que a dose fixa combinada vai trazer. Então, nessa perspectiva, a gente vota também de forma desfavorável pelo Conasems. Eduardo Davi, pela SAI, sem conflito de interesse com o tema. Eu tendo a concordar muito, pessoal, com a posição do CONAS e do Conasems, por mais que Mussolini traga algo que eu já tinha pensado, né, sobre o quanto pode flutuar, né, esse cenário que se apresenta hoje sobre as perspectivas do impacto orçamentário, uma vez que essas tecnologias tivessem, né, hipoteticamente incorporadas, de fato, mas já me antecipando para a clortalidona também, porque eu acredito que o cenário, o racional é o mesmo para essas 4 avaliações, né, de certa forma. E parabéns para o grupo elaborador aí, para os pareceristas que tentaram condensar tudo o que veio de consulta pública e as evidências aí de adesão, mas eu me sinto muito inseguro de fazer um apontamento favorável nesse sentido e depois conseguir demonstrar que o que a gente aportou a mais de recurso resultou em um benefício clínico de que magnitude, né? Que está claro que essas associações, elas podem levar uma maior adesão, tá, para todo mundo, né? E a gente está tendo muito cuidado aqui hoje de não passar uma mensagem equivocada sobre a adesão. A adesão está clara para todo mundo que ela tende a ser melhorada com essas associações fixas aí. Mas o quanto essa adesão se traduz em um benefício clínico e de que magnitude é esse benefício clínico para que eu justifique posteriormente que eu tomei essa decisão, né, como gestor público e incorri em mais investimentos nesse sentido e o quanto isso retornou em saúde pública no geral, que vai ter um retorno, sim, só que eu não consigo dizer em que proporção, em que medida, até para
cruzar com o conceito de custo-efetividade, né? Então, por essa insegurança da forma como se apresentam os dados hoje, reconhecendo todo o esforço da equipe em apresentar da melhor forma esses dados, e até me antecipando também com relação à clortalidona, a posição da SAIS seria contrária à incorporação. Obrigada. ANS, Carlos Rezende, ANS, sem conflito de interesse com a matéria. Eu acompanho o voto do CONASEMS, do CONAS e da SAS, manifestando desfavorável à incorporação. Obrigada. SVS. Guilherme, SVSA. Guilherme Werneck, sem conflitos de interesse, acompanho o encaminhamento do CONAS e CONASEMS pela não incorporação. Obrigada, CEGETS. Valda. CEGETS, Valda, sem conflitos de interesse, acompanho o voto do CONAS, CONASEMS, SAES, SVS, ANS, desfavorável à incorporação. Ok, obrigada, Ivalda. Meu voto, então, também vai acompanhando. A minha justificativa também é entendendo que há um custo aí incremental, né, em termos aí de proporcionar, a associação proporcionar melhor adesão ao paciente. É claro que a adesão, sabe, né, eu repeti aqui as palavras, né, é sabido que realmente uma associação ela vai impactar na adesão, o quanto que isso vai impactar na população brasileira, né, a gente não tem esse dado, quanto que isso vai impactar na doença, né, no resultado clínico, a gente também não tem esse dado. E como outros fatores podem influenciar essas questões, eu coloco que, pensando aí na relação de custo-oportunidade, que nesse momento aqui, acho que a associação ela não seria, não teria uma vantagem, assim, teria vantagem, né, mas não nesse momento. Mas, assim, um outro ponto também que eu ia comentar é que, muitas vezes, é porque, assim, hoje é um modelo que a gente tem, assim, né, os medicamentos estão na Rename, associados ou não, né, na maior parte não associados, mas é muito também uma escolha que poderia ser levada lá na ponta, né? Acho que aqui é uma decisão nossa que não impede que lá no município se entenda muitas vezes que a associação ela pode ser uma melhor opção, por gestão ali de estoque, né, de planejamento de compras, né, e adesão ali no local. Então, acho que essa decisão aqui ela não impede que lá nos municípios eles, né, possam rever e também trabalhar uma incorporação dentro da Remume, né, na caso de uma associação. Então, hoje aqui meu voto é desfavorável. Então, pode projetar aí, por favor. De novo a chamada. A AMB está presente para votação? Obrigada. Então, os membros presentes, por maioria simples, aí tem que tirar ali a unanimidade. Recomendaram a não incorporação. Está faltando alguma coisa aí na frase, né? É a conjugação do verbo recomendar. Deliberaram por maioria simples recomendar a não incorporação da combinação fixa de losartana associada a hidroclorotiazida para adultos com hipertensão arterial sistêmica, com controle inadequado da pressão arterial, com monoterapia no Sistema Único de Saúde. A arterial ele tem que acertar aí também. Estiveram presentes no momento da votação representantes da SECTIC, SAIS, SVSA, CEGETS, Conselho Nacional de Saúde, ANS, Anvisa, CONAS, CONASEMS, CFM, NATS. Ok. Estava conferindo os votos, confere aí, né? E a última, clortalidona. Acho que o Eduardo já chegou a comentar, mas a gente ainda não... Acho que poderia
discutir mais um pouco a clortalidona. Luiz Correia, por favor. Esse aí eu acho um tópico bem interessante também. A gente acabou discutindo um pouco, mas há um gosto, né, de quem faz hipertensão por clortalidona, porque ela foi uma medicação que foi usada em estudos, por exemplo, o estudo ALRET, que é um estudo clássico, e que mostrou que diurético é tão bom quanto vasodilatadores ou outros tipos de medicação, foi usado clortalidona, né? Então, existe, assim, um apreço, né, digamos, pela clortalidona, e alguns argumentam que seria melhor do que hidroclorotiazida. Eu não sei se deu tempo de fazer parte desse parecer técnico-científico, se houve alguma atualização, mas no final do ano passado, foi publicado no New England um trabalho que exatamente é voltado para isso. Era uns 13 mil pacientes que viam em uso de hidroclorotiazida para hipertensão e foram randomizados para permanecer com hidroclorotiazida ou mudar para clortalidona. E não houve melhora de desfecho com a mudança para clortalidona. Tudo bem, a gente realmente tem ali uma população selecionada que estava se dando bem com hidroclorotiazida e houve essa randomização, mas pelo menos esse talvez seja o melhor tipo de evidência, que foi uma comparação dos dois, cabeça a cabeça, e não conseguiu realmente demonstrar aquela ideia, né, que a gente tinha de que poderia vir a ser melhor, né? Pessoalmente, eu prescrevo clortalidona por esse apreço, né? Mas eu não posso dizer que eu estaria errado se prescrevesse hidroclorotiazida. Então, e eu acho que essa coisa da clortalidona a comparação dela devia ser só com hidroclorotiazida, só com o diurético tiazídico, né? Eu não vejo muito sentido estar comparando ela com o inibidor da ECO, com outras coisas assim. Se eu gostaria de ter isso como uma alternativa também diurética, né? Eu acho que essa aí é a coisa principal, e aí é difícil dizer que ela é superior ao outro diurético. E aí eu não sei, não sendo superior, ela me parece ser de maior custo, né? Que está aqui no resumo. Então, embora seja uma coisa de apreço, inclusive uma experiência maior com essa droga e tudo, realmente não é algo que eu acho que para o sistema de saúde a gente pode justificar uma superioridade. Não sei se Júlio concorda com essa colocação. Concordo. Você raramente discordo. Não vai ser agora nisso aí, nesse tópico aí. Sua opinião também. Mas eu acho que essa evidência, não sei, Rosa, se deu tempo de... Tem razão, e até alguns outros ensaios clínicos, isso embora exista esse viés, né, nos trabalhos, mas em meta-análise até que fizeram, comparando hidroclorotiazida, meta-análise em rede aí, indireta, mas não se demonstrou esse benefício, embora alguns ensaios clínicos específicos, a clortalidona reduziu mais desfecho clínico do que outras medicações até, né, do que inibidor da ECA, do que bloqueador de cálcio, mas acho que não justifica, com base no conhecimento e a questão do custo, modificar. Obrigado. Obrigada, Júlio. Já é seu voto, então? Sim, desfavorável. Ok. Eu pergunto se alguém teria outro posicionamento, se já poderíamos recomendar, então, como desfavorável a incorporação da clortalidona, pelo resumo aí do Júlio. Você me permite só um comentário muito rápido, acho que já estou adiantando, concordando, eu já vi os dois especialistas conversarem aí, foi ótimo, muito objetivos, então desfavorável, mas só um ponto, eu sou entusiasta, viu, Luciane, que a gente possa discutir mais temas que atualizem os medicamentos no âmbito da atenção básica. Tá? Isso é muito raro acontecer pelo interesse, enfim, etc. Né? Eu fico, de fato, querendo ver, digo, olha, se contesta tanto que os medicamentos que estão aí disponíveis não estão, né, estão obsoletos, etc. e tal, e quando a gente vê um ponto ou outro, a gente vê que não, que ainda tá, e isso precisa ser debatido com a sociedade, isso precisa ser colocado para a gente reafirmar que os itens que a gente tem estão disponíveis e são bons.
mesmo quando é isso, quando vem, olha, é um dispositivo a mais, né? Eu vou dar uma brincadeira, né? O dia que conseguirem, a indústria farmacêutica conseguir corrigir sabor do sulfato ferroso, por exemplo, resolve o problema da adesão das crianças, porque ela cospe, é horrível, é sempre amargo, qualquer ferro para a criança usar tipo oral. Então, são coisas desse tipo que eu acho que a gente precisa incentivar. Queria registrar isso e que a gente possa, de fato, incentivar essas demandas aqui para o plenário. É isso, Elton. E também deixar registrado aqui, né, porque não é a primeira vez que esse assunto adesão aparece com essa importância da discussão de hoje, mas fica como um desafio para a gente sobre como a gente pode melhor traduzir esses estudos de aderência e adesão de forma a compreendê-las como marcadores bons para uma efetividade clínica muito clara, com as suas magnitudes de efeito muito claras, para que a gente possa tomar decisões como as de hoje, né? Ao investir esse recurso, em que medida eu vou estar obtendo benefícios clínicos muito claros, muito específicos. É muito desafiador traduzir aderência e adesão em efetividade clínica, mas eu acho que são desafios porque não é a primeira vez que esse tipo de discussão sobre adesão aparece aqui, e acho que é isso, é um grande desafio. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer uma contribuição? Poderia projetar, por favor? Obrigada. Então, os membros presentes deliberaram por unanimidade recomendar a não incorporação de cortalidona para adultos com hipertensão arterial sistêmica com controle inadequado com monoterapia no SUS. Estiveram presentes na deliberação representantes da SECTIS, SAIS, SVA, CEGETS, Conselho Nacional de Saúde, ANS, Anvisa, CONAS, CONASEMS, CFM e NATS. Bom, pessoal, vencemos a pauta de hoje e de amanhã de manhã. Então, seguimos a reunião ordinária da Conitec no comitê de PCDT amanhã às 14 horas. Obrigada, pessoal. Obrigado.